queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesse dia. É um prazer enorme poder estar falando com vocês, poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor. E algo que eu costumo fazer quando me pedem para falar, é falar aquilo que Deus está falando ao meu coração. E algo que o Senhor tem falado comigo já há algum tempo é sobre a brevidade da vida. O quanto o nosso tempo nessa terra é curto, né? Às vezes nós conhecemos alguém com seus 80, seus 90 anos de idade e nós nos admiramos, né? Nós louvamos a Deus por quanto tempo essa pessoa tem vivido na terra. E o fato é que nós nos admiramos porque nós vimos alguém, porque nós conhecemos alguém. Mas uma pergunta que me vem à mente é: e eu? Né? Quanto tempo eu ainda tenho nessa terra? E você? Quanto tempo você ainda tem? Quantos anos? Ou quem sabe meses ou até dias? Então eu gostaria que nós meditássemos nessa manhã em Salmos 90, verso 9 ao 12, que diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Queridos, percebam o que esse texto fala. Ele fala que os nossos anos se acabam como um breve pensamento. O verso 10 diz que tudo passa rapidamente e que nós voamos. E essa é uma grande verdade, irmãos, que todos nós sabemos, que um dia nós iremos deixar essa vida, nós iremos deixar esse corpo mortal. E nesses últimos dias, Deus usou a decisão de um homem para falar ao meu coração. Esse homem foi Jonathan Edwards, um grande homem, um grande pregador da palavra do Senhor. E em uma de suas resoluções, ele escreveu o seguinte: resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo. Pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. E estudando um pouco mais a fundo essa resolução, eu percebi o quanto eu vivia sem considerar o meu tempo nessa terra. Em Salmos 139, o verso 16 diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Em Jó, capítulo 14, o verso 5 diz: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Irmãos, isso quer dizer que cada um de nós temos um prazo. Deus deu um prazo para cada um de nós. Deus concedeu a nós um período de tempo nessa terra. E por isso nós precisamos remir o nosso tempo. Então, eu queria fazer agora algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. A primeira delas é: precisamos remir o tempo. Esse termo remir significa que nós podemos ter poder sobre o nosso tempo, usá-lo com sabedoria para aquilo que é realmente importante. Queridos, nós temos o poder sobre o nosso tempo. Não no sentido de determinar quanto tempo ainda temos nesta terra, mas no sentido de decidir como aproveitar cada segundo, cada minuto do nosso tempo aqui. Em segundo lugar, não há tempo a perder.
O tempo perdido, ele não pode ser recuperado. Deus abre portas, queridos, em determinados momentos que nem sempre estarão abertas para nós. Por isso nós precisamos aproveitar e entrar por essas portas. Ele nos dá oportunidades hoje que talvez não nos dará amanhã. Por isso precisamos aproveitar cada dia, cada oportunidade, como se fosse a última oportunidade das nossas vidas. E em último lugar, em 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31, a palavra do Senhor diz: quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O uso do meu tempo precisa glorificar a Deus. Se eu o desperdiço, eu estou deixando de cumprir o meu maior propósito nessa terra, que é glorificá-lo em tudo. Então pense, como você tem usado o seu tempo? Peça sabedoria e equilíbrio a Deus para perceber como você tem vivido. E faça o exercício de viver cada minuto do seu dia para a glória de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão.